segredo para uma marcenaria ter sucesso é ter previsibilidade. E como a gente consegue ter previsibilidade num ambiente onde o nosso maior cliente deve ser o arquiteto? Através da venda recorrente. E é sobre isso o nosso podcast de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Beatriz. E hoje a gente está aqui com mais um Gabstercast, falando sobre recorrência no mercado do Arquidecor. Laura, conta pra gente, você é fiel a alguma marca como arquiteta? Acho que essa pergunta ela é bem sensível, né? Porque, assim, ser fiel a uma marca tem diversos fatores aí que vão interferir dentro dessa fidelidade, mas eu acho que sim, nós como arquitetos, a gente acaba sendo muito fiel a quem facilita a nossa vida no trabalho, né? Então, a marca, a marcenaria, a indústria, né? A loja que me ajudar a resolver os problemas do meu cliente, a essa eu sou fiel. E não adianta a gente dizer que a gente não vai ter problema em obra, né? Ai, nosso escritório é perfeito, eu nunca tenho problemas. Não, a gente tem problema. Só que nós, como arquitetas, a gente serve muito mais como um escudo para o cliente. Então, qualquer problema que vai acontecer, a gente consegue balizar isso antes de passar para ele. Então, acho que sim, existe uma certa fidelidade, mas acho que mesmo como um relacionamento, né? Essa fidelidade ou essa essenciada, ela tem que ser uma via de mão dupla. Sim, onde é o ganha-ganha, né? O que a gente sempre fala. É o arquiteto tendo certeza de que a loja vai conseguir adequar a necessidade dele e que esse problema que estamos tendo, seja na obra, seja durante a criação de um projeto, não vai chegar no nosso cliente final. Então, é esse escudo, né, que nós somos, justamente para evitar que o nosso cliente final tenha essa mesma preocupação que nós, como arquitetos, estamos enfrentando durante um processo criativo, durante um acerto, né, dentro de uma obra mesmo. E tu falaste, dentro da obra, mas mesmo escritórios que não acompanham obra, tem-se muitas questões envolvidas durante uma criação de um projeto. Então, até o próprio fato do arquiteto, na hora de especificar, talvez não ter certeza se a loja consegue entregar, a própria marcenaria, já conseguir resolver essas questões antes mesmo de apresentar esse projeto para o nosso cliente final. Então, esses entraves, eles naturalmente acontecem, né? E são aquelas coisas que a gente sempre tem durante a criação de um projeto. E quanto mais a marcenaria, muito mais a loja, a indústria está ao nosso lado durante a criação de um projeto, mais seguro nós, como especificadores, também ficamos, né? Então, é sobre essa segurança que a gente tem nessa relação de via de mão dupla, onde tem-se o ganha-ganha entre os dois, né? E a loja, né, a marcenaria, ela não pode chegar até mim só no momento da venda. Só querendo me vender, oferecendo um serviço, oferecendo algo, né? Nós falamos bastante com o Thiago Sodré, do Cubo Casa, e trocamos diversas ideias essas últimas semanas aí. E o Thiago traz muito aquele viés do lembrei de você, né? Não é só preciso fechar a minha meta esse mês, vou ligar para aquela arquiteta para ver se ela tem um projeto, né? Quantas vezes a gente recebe ligação de marcenaria ou de algum vendedor, alguém que quer realmente esse contato falando: oi, tem algum orçamento para mim esse mês? Tem um projeto para eu fazer o orçamento? Geralmente no final do mês, né? Né? Mandar ali um convite para um evento. Ó, eu vou ter um evento de lançamento, vou trazer novidades da marca, vou trazer ou alguns produtos que estão chegando. Chamar o arquiteto. Ou uma coisa que a gente sempre fala, né? Conhecer o teu arquiteto. Exato. Eu vi essa referência aqui, lembrei de você. Lembrei de ti com essa referência. Envia. Olha só uma novidade que saiu do SketchUp. Envia esse dropzinho de novidade. Exato. Fazer com que o arquiteto também sinta a necessidade de te ter dentro da carteira dele, né? A loja precisa ter o arquiteto, mas o arquiteto também precisa ter boas parcerias. Com certeza. E quem faz o mínimo, que é entregar no prazo, entregar um bom produto, né? Ter um pós-venda muito bom, isso é o mínimo. Isso não é um diferencial. Você ter um bom serviço não é um diferencial, é o mínimo que a gente espera. Você ter ética como um dos teus valores dentro da tua empresa, gente, isso é o básico. Isso é o que nós, profissionais, experimentamos, né? Ou melhor, esperamos que o nosso fornecedor tenha. Então, isso não é mais um diferencial, tá? Então, fiquem ligados, inclusive, né? Porque se você tem isso como os teus valores, acho que você deve revisitar isso para que você realmente traga uma experiência para o teu profissional, para o teu parceiro de negócio mesmo, né? E uma vez eu estive durante uma palestra e eu lembro direitinho de uma arquiteta falando o seguinte: eu não aguento mais ser chamada para tomar um café. Eu já tô cheia de tanto café. Café eu tomo no meu escritório.
Eu quero saber o que aquele meu parceiro de negócio vai ter para me oferecer que é diferente. Aquela referência, sabe? Então é realmente você tratar com carinho aquele profissional durante todo o mês, não só no final do mês quando você quer bater meta. Então, isso também são outros pontos que a gente precisa entender de que forma a gente consegue arrumar essas desculpas para falar com o especificador, né? Então é realmente trazer uma referência, ver um filme diferente que eu encontrei uma solução para o teu projeto, ou putz, estava aqui lembrando de alguma coisa. Lembra daquele projeto que a gente fez? Rola a gente fazer algumas fotos para a gente postar nas nossas redes sociais como um collab. Então, são esses benefícios que você traz para o teu arquiteto que não são especialmente só o querer vender, mas o lembrei de você, ele tem que ser muito mais essa ferramenta de conexão. Essa tua fala do café me lembra duas situações, né? A primeira, o quanto custa esse café para o arquiteto? Uhum. Seja para visitar uma loja, seja loja, marcenaria, né? Ou para tomar um café com um cliente, que ele só quer um orçamento. A gente sempre fala que a Gapster entrega redução de tempo, né? Que a gente faz com que tu consiga dobrar o teu número de projetos durante uma semana. Nós, arquitetos, nós recebemos a nossa remuneração por hora, né? Uhum. Então, cada hora que tu tá fora do teu escritório, cada hora que tu tá tomando um café com alguém, aquilo ali te custa Sim. dinheiro, realmente, né? Se eu tenho 5, 6 fornecedores, 20 fornecedores, eu preciso marcar um café com cada um deles por trimestre, quanto eu deixei de fazer de dinheiro no meu escritório? Exato. E a segunda é, estávamos num evento, né? Eu acho que essa frase marcou muito pra gente, que a gente estava num evento e uma arquiteta disse, agora com essas soluções da Gapster de poder utilizar todos os componentes da indústria já dentro do meu SketchUp, eu não vou mais vir tomar o café na loja. Por mais que eu ame, mas agora eu venho para tomar um café e bater um papo. E não Exato. para resolver problemas. Exato, porque esses problemas a gente resolve em casa, a gente resolve lá no escritório, a gente consegue entender essas interferências que vão gerar algum tipo de mudança até significativa no nosso projeto, elas precisam ser definidas dentro do escritório. Eu não posso já chegar com o meu projeto criado, pronto, já validado muitas vezes com o cliente e resolver essas questões na loja e enfrentar algumas interferências, de ter que mudar algum conceito do meu projeto. Isso é deixar o problema para depois, que é justamente o que a Gapster quer, é resolver o problema antes, onde a gente realmente tem margem para poder resolver. É onde o meu cliente sequer viu a primeira proposta e a gente sabe que talvez não vai funcionar. É realmente a gente poder coletar essas interferências e definir o que funciona melhor de uma forma onde eu vou conseguir executar. Ou seja, é um projeto que funciona, que está dentro do orçamento e que ele é execuível. E a partir dali, eu apresento o meu projeto para o cliente. Eu não deixo para resolver os meus problemas depois. Então, naturalmente, essa fala, né, do café, olha quanto não custa isso dentro do nosso dia a dia. E isso é muito importante quando a gente fala também da marcenaria, né? Ou do nosso parceiro de negócio, lá da loja. Se ele for para escolher tomar um café com quem? Ele vai escolher tomar um café com o cliente final ou ele vai escolher tomar um café com o arquiteto? Quem proporciona mais fechamentos dentro desse negócio, dentro dessa narrativa de destinar uma hora desse meu dia para falar com quem? Eu vou escolher o arquiteto ou vou escolher o meu cliente final? E aí tem uma pesquisa muito legal que o Thiago Sodré trouxe pra gente, que é a relação de que um arquiteto tem até 12 projetos, né? De uma pesquisa que o Clube Casa fez, tem 12,8 projetos ao ano, enquanto o cliente final tem um projeto a cada 7 anos. A venda de recorrência é isso, né? Tu escolher tomar um café de uma hora ou almoçar com o teu cliente final, ok, benéfico, mas ele volta a comprar contigo depois de 7 anos. Enquanto o arquiteto, que ele te dá metade dos projetos dele, né? Ele não vai entregar todos para a mesma loja, para a mesma marcenaria, mas ele te traz 6 projetos em um ano. Vamos fazer aí 6 vezes 7. Quantos projetos o arquiteto te trouxe, né, ao longo desses 7 anos, enquanto o cliente final veio com um? Eu acho que a venda de recorrência é isso, né? É tu saber qual a fatia de mercado tu tens que pegar ali. Vou pro cliente final? Ok. Às vezes ele é... Ok, ele é legal porque ele te prospecta outros clientes, ele te indica, né? Ele faz o papel dele. E aí tem outra pesquisa, né? A gente vai trazer diversos dados hoje, que fala que 89% das pessoas que indicariam, apenas 29% indicam. Porque se esquecem.
Uhum, né? Eu esqueço de indicar essa loja, essa marcenaria. E é um esquecimento que ele é muito genuíno. uhum. Porque a marcenaria, pro dono da marcenaria, ela é 100% da vida dele. Aquilo ali é o dia a dia, né? É o ganha-pão, é o que sustenta a família, é o que faz os sonhos acontecerem. Pro cliente, ele é 1%. Uhum. Então é muito fácil a gente esquecer de indicar Claro, realmente, né? total. E mesmo a gente, né, Lau? Imagina quando a gente compra uma compra online, por exemplo, né? Quantas vezes vem aquela pesquisa final, avalie o seu produto, corrida do Uber, né, gente? Então, é muito clássico a gente realmente se esquecer dentro de tantas coisas que a gente precisa executar, né? Então, naturalmente, a avaliação, e esses dias estávamos conversando aqui dentro de que a gente às vezes só acaba indicando quando a gente teve ou uma experiência muito boa ou uma experiência negativa. Uhum. Então vejam que o comentário final, às vezes, ele pode não ser tão benéfico. Então, de que forma a gente consegue ir mitigando isso ao longo do processo, para que não tenhamos no final uma experiência negativa para o nosso cliente, né? E realmente, dentro de uma obra, a gente sabe quantos parceiros a gente lida enquanto estamos executando o nosso projeto. Obviamente, a marcenaria é uma parte dentro de uma construção inteira, dentro de um projeto inteiro. Então é natural que a gente acabe destinando uma certa energia para aquele projeto em específico, mas a marcenaria tem tudo a ver com aquele específico projeto, com aquele arquiteto, com aquele cliente final. Então, essa tua fala é justamente nesse sentido mesmo, né? Da gente entender que, poxa, se para a marcenaria o arquiteto é tão importante, ele realmente precisa cuidar dessa relação desde o começo e garantir que a gente chegue no final com um projeto bem resolvido, com um cliente satisfeito e que o meu pós-venda também seja adequado. Então, é natural que para o arquiteto, quanto mais confiança ele tiver nessa marcenaria, nessa loja, nesse parceiro, mais ele vai destinar esses projetos num segundo ano, né? Então, esse outro dado da pesquisa era um cliente final, um arquiteto, ele te traz, então, 6 projetos dentro de um ano. Ou melhor, dentre 10 arquitetos, vamos supor que você consiga ter 6 arquitetos que vão fechar o projeto contigo. No ano seguinte, caso você tenha dado uma boa experiência, esse número ele dobra. Então, esse mesmo arquiteto que você trouxe no primeiro ano, no segundo ano, a sua confiança vai ter dobrado. Então, ele pode te trazer até 2 projetos. Então, veja que dentro de um mesmo arquiteto, você dobrou a sua quantidade com o mesmo esforço, ou pelo menos mantendo a mesma Uhum. cadência. Então, como é importante a gente cuidar dessa relação desde o começo, né? E por mais que tenhamos entraves, é natural que isso aconteça. Mas o fato da gente conseguir resolver aquela questão mostra que a gente está empenhado, que a gente realmente se preocupa com aquele projeto, porque ele é o 100% para nós, né? Como qualquer relacionamento, ele Uhum. precisa de manutenção, né? Que é o que a gente estava falando antes. Tu é fiel? Sou fiel a quem me facilita a vida, mas eu preciso de uma manutenção desse relacionamento. A gente não pode confiar que o arquiteto que eu prospectei agora, em 2025, né? Eu prospectei meus 10 arquitetos. 2026, eu tenho 6 arquitetos de recorrência. Beleza, em 2027 ele me manda 12 projetos, mas eu vou ficar sempre nessa base? Uhum. Se eu tenho, se eu tenho essa mesma relação de prospectar 10 novos arquitetos a cada ano, depois de 5, 6 anos, o quão a minha base já foi inchada, né? E é por isso que essa nossa base, ela naturalmente vai inchando, mas a gente precisa garantir que a gente tem uma base que é fiel à nossa marca, que a gente realmente consegue resolver todas as questões e que o nosso arquiteto ele pode ter a confiança de cada ano que passa nos mandar cada vez mais projetos, né? Então é natural também para o arquiteto, lembrando dessa pesquisa, né, desse dado de 12,8 projetos no ano. Imagina que esse arquiteto, quanto mais ele tem um fluxo correto de trabalho desde o começo, ele também pode, ao longo do tempo, dobrar, triplicar essa quantidade de projetos a serem desenvolvidos. Então, é nessa parceria que, quanto mais a marcenaria, a loja, oferece ferramentas de trabalho que vão ajudar o arquiteto a criar cada vez mais projetos, todo mundo sai ganhando, né? De novo a relação do ganha-ganha. Então, quanto mais projetos a marcenaria também quer receber, mais o arquiteto naturalmente quer projetar, mais a equipe dele também quer crescer. Então, é nisso que a Gapster também ajuda todo esse desenvolvimento, né? Não, e é legal essa tua fala, assim, que o arquiteto, ele vai trazer... Ele tem 12 projetos ao longo do ano, mas a partir do momento que ele consegue desenvolver o trabalho dele, ele também pode Uhum. dobrar.
É isso que nós auxiliamos todos os dias os arquitetos, né? Sim. É dobrar a quantidade de projetos sem inchar a equipe, Exato. né? Eu tripliquei a minha quantidade de projetos, mas eu também tripliquei a minha equipe. Uhum. O quão isso foi benéfico ou não, pensando na relação monetária do escritório. Exato. Agora, eu dobrei a minha quantidade de projetos sem inchar a minha equipe, então eu dobrei meu faturamento, mantendo o meu caixa, né? Mantendo qual é o meu valor de giro ali do escritório, sendo o mesmo. Uhum. Só que isso não foi algo que o escritório buscou, né? Não foi um Uhum. insight que o arquiteto teve do nada, não foi um jeito de trabalhar diferente. Na verdade, é um jeito de trabalhar diferente porque a gente entrega uma metodologia de projeto. Exato. E todos os parceiros que hoje trabalham com Gabster, eles estão aptos a entregarem essa metodologia, né? A marcenaria, a loja, hoje os componentes dinâmicos, eles já são uma realidade dentro do SketchUp. A gente vê isso agora no 2026, a gente viu bastante no 2025, os live components. No 2026, mais forte ainda, só que isso é algo que a Gabster já faz há bastante tempo, né? Então tá vindo uma novidade, está vindo como uma novidade para o SketchUp, mas já é uma realidade pra gente, que trabalhamos aqui, enfim, que projetamos com Gabster. Então vê que o mercado tá suprimindo, né, essas necessidades, suprindo essas necessidades, na verdade. Só qual é o grande diferencial do trabalhar com Live Component para trabalhar com a Gabster? É o produto real, né? Então, eu consigo, dentro do meu escritório, criar um projeto conforme já seria feito, né? Nos padrões de loja, de marcenaria, tudo certo. Então, quando eu apresento para o meu cliente, ele também já vê aquilo ali, não é um decifrar o projeto. Ele está abrindo as portas, ele está vendo a quantidade de gavetas, a gente vai ter todas as soluções dentro do escritório. Quando eu for para o externo, quando eu for para a visita, é para validação de materialidade, de tom. Mas ele já viu o material correto dentro do SketchUp, né? Ele já viu tudo como seria. Então, cara, a gente está ajudando muito mais do que só a marcenaria loja. A gente está trabalhando nos dois pontos aí, né? A gente fala de conexão de ponta a ponta, mas a gente está trabalhando nas duas pontas. A gente está melhorando tanto a vida do arquiteto quanto a vida da marcenaria. Só que quem faz essa conexão, né, de melhorar a vida do arquiteto é a marcenaria. Sim. E a marcenaria que não fizer isso, ela tá fadada ao fracasso, né? Então a gente sabe que a marcenaria hoje ela precisa construir uma relação de confiança com o seu arquiteto. Precisa garantir essa recorrência dentro do seu fluxo de caixa. Então é exatamente isso onde a gente busca trazer novas funcionalidades, novas ferramentas de trabalho para que o arquiteto crie cada vez mais e a marcenaria também possa oferecer isso como um benefício. E até outro ponto que a gente estava trocando antes, né, Lau? Da gente conseguir realmente ver o produto que a gente tanto gostou lá na loja exatamente igual dentro do projeto, dentro do SketchUp. Então, olha o benefício que a marcenaria às vezes não apresenta para o seu arquiteto, né? De que forma talvez ele está deixando isso na mesa e não está gerando esse desejo, esse realmente deixar o projeto cada vez mais parecido, mais correto, porque no final todo mundo está ganhando e até o cliente final, nesse caso, porque a gente garante que o projeto que o nosso cliente viu vai ser exatamente executado pela marcenaria, tal qual o arquiteto criou. Então, nessa relação de onde todo mundo quer ser mais assertivo e cada vez mais rápido na criação de projetos, de orçamento, de produção, é natural que uma ferramenta como é a Gabster nos ajude cada vez mais. Nós, como arquitetas, as marcenarias, as lojas, porque cria-se uma relação de confiança, de que eu posso confiar exatamente no que eu estou vendo dentro do meu projeto e que realmente esse projeto ele vai ser construído tal qual. Então, é um pouco do que a gente falou também nos outros podcasts, né? Quando a gente fala de processo de criação de projeto, é garantir que o briefing que a gente fez está assertivo, que o projeto que eu criei está assertivo e que a minha marcenaria vai conseguir me suprir, me munir de informações desde o começo, né? Então, a gente vai estar cada vez mais atrelado e confiando cada vez mais nessa relação que a gente está construindo. E puxando um gancho, assim, dentro da comunidade que a gente tem com os nossos clientes Gabster, né? A cada mês a gente cria uma nova comunidade e fornece insumos e materiais para os gestores de lojas e marcenarias dentro da comunidade, enfim. E aí, na última semana, a gente falou muito no poder do storytelling, né? De comunicar a sua marca. Mas comunicar a marca e fazer o storytelling é realmente saber como se comunicar com o arquiteto. Se eu chegar para ele e disser, olha só, agora todos os blocos da minha marcenaria estão no SketchUp. Eu comuniquei o arquiteto que existem os meus blocos no SketchUp. Agora,
Chego pro arquiteto e digo, arquiteto, tu tens todos os componentes, que são componentes dinâmicos, onde tu traz ali a verdade do produto, onde tu vai conseguir projetar com 40% de tempo a menos, né, dentro do teu escritório. Tu não precisa mais detalhar para enviar para minha marcenaria. Tu tens uma conexão direto via Trimble Connect com os meus consultores. Eu criei um storytelling, eu entreguei todos os benefícios para ele. E, claro, ainda continuam sendo os bloquinhos dentro do sketch, né? Mas a gente está entregando o valor e contando uma história com isso, né? Então, a gente sempre fala dentro da comunidade que é entregar insumos, tanto para o gestor quanto para o arquiteto. Exatamente. E, na prática, são ferramentas de trabalho para a marcenaria, para o arquiteto. Realmente, a ferramenta de trabalho dentro de uma metodologia onde ele vai chegar dentro do escritório. Qual vai ser a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai abrir o projeto, ele vai começar a projetar, já usando uma biblioteca adequada, baseado no que a marcenaria tem para fornecer, ou no que a loja já disse que consegue entregar. Então, é isso se tornar rotina. E para a marcenaria, o contrário também é verdadeiro, né? É instruir para o arquiteto já enviar o projeto em SketchUp. E mesmo que tenham algumas dúvidas, a marcenaria vai conseguir atuar junto ao arquiteto para resolver isso da forma mais rápida possível. E as próprias ferramentas do SketchUp estão aí para ajudar a gente, né? O próprio compartilhamento, agora que é uma super novidade do SketchUp 2026. Imagina você poder, ao mesmo tempo, estar trabalhando no mesmo projeto que o seu arquiteto. Então, é você, dentro da sua loja, dentro da sua marcenaria, enxergando a mesmíssima coisa que o teu arquiteto lá dentro do escritório. Então, isso é muito benéfico. É você entregar valor, e não só ferramenta, né? É você realmente dizer, eu tenho uma ferramenta que vai te ajudar a criar cada vez mais rápido projetos mais assertivos. Aquele mesmo produto que você viu na minha loja tá aqui. Então, isso também facilita nessa relação de confiança, nessa relação de projetar cada vez mais rápido. Realmente, é formas de entregar valor. Não é só dizer, é muito fácil, né, dizer que tem uma biblioteca aí de componentes, mas talvez para o arquiteto isso não seja tão palpável, né, do benefício que ele vai ter isso a longo prazo dentro do escritório. E uma coisa que a gente fala muito é calibrar a fala quando a gente está trocando esse contato com o dono do escritório versus falar com o seu projetista ou com a equipe de projetos do escritório. Porque o benefício, ele é entregue de formas diferentes. Para o dono do escritório, talvez não vai ser a pessoa que vai colocar a mão na massa e que vai realmente usar daquela ferramenta. Mas ele entendendo que quanto mais rápido a equipe de projetos dele fizer o projeto, ele sabe que o cliente final naturalmente vai ter mais facilidade para entender que ele vai receber o orçamento mais rápido e todos os processos a longo prazo vão se tornar mais baratos também para o escritório, porque vai se levar menos tempo. Mas quando a gente está falando com a equipe de projeto, é realmente falar da parte técnica, então como é importante calibrar esse discurso, né? E muitas vezes a própria marcenaria ou a loja acaba não tendo contato com a equipe de projetos do escritório, e sim com o dono. Então, como é importante também trazer esse discurso calibrado, né, para ambos os stakeholders. Ou é com o gestor do escritório, né, o proprietário, ou é com alguém de compras, porque normalmente alguns escritórios maiores têm essa pessoa lá dentro, né, que é quem sai realmente para bater orçamento, bater compra. E aí tu levantou uma pauta muito interessante que é orçamento. Né? A gente fala de redução de tempo, de não detalhar, mas e o orçamento muito mais rápido, né? Porque a marcenaria que trabalha com Gabster, a loja que trabalha com Gabster, o arquiteto que trabalha com Gabster, quando a gente faz essas duas conexões, o arquiteto já projetando de uma forma correta, mandando para a marcenaria, óbvio, né? Faz os ajustes, revisa o projeto, mas o orçamento é em um clique. Exato. Né? Orçar todo o projeto, ponto. E quantos marceneiros a gente escuta, né? E conversa, e eles sempre trazem, eu demoro dias para fazer um projeto. Ou, eu olho o projeto mais ou menos e sei quanto ele custa. Como assim? É por metro quadrado? Mas e aí, aqueles outros fatores que são menores, né? Exato. O thinner para limpar, a cola, a fita de borda. São coisas pequenas, mas que têm um valor agregado dentro do projeto que às vezes são desconsiderados. Sim. E aí agora a gente está falando de um orçamento minucioso, né? Lançado pontinho por pontinho. Isso também traz confiança para o arquiteto. Sim. Porque a gente pode... E aí, cara, diversas vezes eu peguei o mesmo projeto e enviei para... A gente sabe que o cliente sempre pede 3 orçamentos, né? Enviei para 3 lojas, 3 marcenarias diferentes, e eram valores completamente deslocados, né? 100, 130 e 80. Opa, o que o de 80 tem diferente do 130? O que está sendo considerado nessa jornada do orçamento, né?
é o mesmo projeto, o orçamento deveria ser o mesmo. Então, a partir do momento que a marcenaria também consegue explicar o que está dentro do orçamento dela, Uhum. qual é a ferragem, qual é o puxador, qual é a diferença, deixar explícito para que o profissional entenda aquilo ali também. Uhum. Porque aí eu tenho mais insumos para chegar para o meu cliente. Com certeza. Ó, aqui nós temos um orçamento que é 80 mil, mas a gente está trabalhando com tal ferragem, que é muito parecida ao próximo a essa aqui, ou esse de 130 mil a gente está trabalhando com uma ferragem Bloom, a gente está, Uhum. né, trazer isso para o cliente, e a gente já falou isso em outros podcasts, né, o quão é legal quando tu vê que o cliente entende realmente o Uhum. conceito daquilo e depois replica. Sim. Né? Sim. Então, a gente também está fazendo com que o mercado seja capacitado, e a gente fala Uhum. muito isso dentro da nossa área de atuação, capacitar o mercado realmente Exato. para reconhecer quais são esses elementos dentro de um orçamento. Naturalmente, quando o tópico é o orçamento, abre-se um leque aí de coisas que a gente pode fazer para realmente trazer valor, né? O que a gente sempre fala aqui, qual é a proposta de valor frente a esse cliente, frente a esse arquiteto, de que forma a gente vai entregar valor e não só preço. Sim. Então, é realmente você, como marcenaria, como loja, poder realmente mostrar o seu valor para o arquiteto. E é claro que orçamentos, eles tendem a serem um pouco diferentes, naturalmente. Uhum. Um tem um pouco mais de valor agregado, um tem um tipo de acabamento diferente do outro, que naturalmente impactam no valor. Mas o fato da gente conseguir ter esses argumentos faz também com que o meu cliente veja a diferença. Você poder trazer o seu arquiteto para dentro, demonstrar a diferença do porquê o teu valor é um pouco mais caro em relação aos demais, ou você mostrar possibilidades dentro de um projeto de dizer, bom, se fizermos assim tem um valor, e se tirarmos isso aqui, fizermos aquele outro. Então é você trabalhar nessa parceria com o teu arquiteto, não é querer mudar o projeto dele, mas é realmente você querer produzir e ter a confiança de que tá tudo bem entre os dois, que ainda assim vai ter uma leitura legal do projeto. Acho que isso também é uma parte bem importante da marcenaria, porque na verdade a gente não quer transferir a culpa, ou melhor, transferir a responsabilidade de projeto totalmente para o arquiteto, Uhum. mas também é poder trabalhar em conjunto, para em conjunto achar uma solução. Então, a gente sempre cuida muito isso, né? Quando a gente está apresentando esses benefícios para o arquiteto, frente à marcenaria ou frente à loja, não é transferir a responsabilidade, mas sim atuar em conjunto, que isso, para mim, é muito diferente. E, às vezes, nesse discurso, acaba que o arquiteto entende que ele, opa, virei o projetista da loja, virei o projetista da marcenaria. Não, não é isso. Até porque as responsabilidades são bem diferentes, até dentro da Gabster a gente cuida muito isso, né? Que tipos de opções o arquiteto também vai acessar, né? De que forma ele vai especificar, mas baseado em critérios que a marcenaria também escolhe abrir para o seu arquiteto, é realmente para facilitar, não é para dificultar. Então, se o arquiteto não quiser especificar o tipo de articulador, não tem problema. A marcenaria vai fazer uma conferência desse projeto, né? É só o fato dele já poder mostrar para o cliente final dele de que sim, vai ser uma porta basculante, vai ser uma porta de abrir, uma porta de correr. Essa grande diferença que quando a gente desenha com linhas, naturalmente a gente não faz, né? Essa diferenciação. E acho que cada um muito dentro da sua caixa, né? Exato. O consultor da loja, né? O consultor da marcenaria, vendedores de marcenaria, eles são especialistas em mobiliário, né? Ele Uhum. entende muito daquilo ali. Quando eu vou usar uma báscula HS, HL, Uhum. HK, enfim, nós como arquitetas, a gente tem outros vieses, né? Uhum. Tipo, eu preciso me preocupar com a iluminação, com o conforto térmico, com o conforto acústico, a paginação de piso, Uhum. paginação de luminária. A última coisa que eu quero é saber se é mini fixa ou cavilha, né? Ah, é importante? É, mas eu não tenho uma especialização em Exato. mobiliário. Então eu preciso da figura do Uhum. consultor para me auxiliar também nessas decisões. Exato. Porque eu posso querer uma báscula, mas eu posso colocar a báscula mais cara sem saber. Uhum. Exatamente. E aí a marcenaria perdeu a venda. Porque eu Uhum. especifiquei errado. E aí o orçamento dela foi lá no alto e meu cliente não fechou. Então por isso que Exato. é importante. Eu especifico já conforme os padrões da Uhum. marcenaria, escolho tudo que é disponível e digo, olha, meu orçamento é tanto. Uhum. Podemos fazer o que para chegar aqui? Uhum. E é como a gente sempre fala, né? Dessa forma, o parceiro do arquiteto atua como se fosse uma extensão do escritório, justamente para entrar e trabalhar em conjunto, para que as duas partes consigam ter um orçamento mais assertivo, num prazo correto e num projeto adequado. Essa frase ela é muito impactante sempre para Sim. nós, né? A gente sempre retoma ela porque
a gente não quer transferir responsabilidade, pelo contrário, a gente quer que as duas personas aí trabalhem em conjuntos para no final todo mundo ter um projeto adequado para o seu cliente. Não, e essa ideia de transferir a responsabilidade, né? Vamos ser bem sinceras, assim. Nós, como arquitetas, beleza, especifiquei isso. A marcenaria não vai fechar os olhos e produzir aquilo ali da forma que eu jamais. especifiquei. Pode ter chapa errada, pode ter medida errada, somos seres humanos, né? Tanto o arquiteto quanto o marceneiro. Então, cabe uma conferência da mesma forma que a gente também confere. Exato. A marcenaria manda depois todo o plano pra gente, né? Enfim, como vai ser, medidas de chapa. Tu confere. Exato. Então, é uma conferência de ambas as partes. Uhum. Mas acho que falamos, né? Trouxemos um pouco de insights. Hoje foi muito mais teórico, né? Vamos chamar assim. A gente trouxe diversos dados, mas acho que nada melhor do que ver isso na prática com quem já aplica a metodologia, tem uma marcenaria, né? E tá trabalhando com Gabster e vendo o crescimento, tá vendo o valor realmente. Então, no próximo episódio, né? Vamos deixando os nossos assuntos por aqui para não esgotar todos eles. Mas no próximo episódio a gente vai ter um convidado muito especial que vai trazer realmente como é que foi a transformação dentro da sua marcenaria ao utilizar Gabster. Como é que é a venda de recorrência, como é que trabalha com arquitetos, né? Quais são os maiores diferenciais que ele viu nessas duas eras, com Gabster e sem Gabster. Muito obrigada, pessoal. Nos vemos no próximo episódio e aguardo vocês. Até lá. Até mais!